E essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para nós compreendermos o fluxo desse poder, ela tem como base o texto de Lucas no capítulo 8, como está aí, a partir do versículo, lá no versículo 46. Quando Jesus, ele percebe que aquela mulher com fluxo de sangue, uma mulher que já padecia há mais de 12 anos na mão de vários médicos, a Bíblia diz que essa mulher, ela desprendeu tudo quanto ela tinha, buscando a sua cura, e ela não foi curada pelos médicos, mas ela ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ela foi até Jesus. E a Bíblia diz que indo ela até Jesus, ela toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, ele vira para os discípulos e diz assim: alguém me tocou. E o discípulo diz: mestre, mas por que o Senhor fala assim, alguém me tocou? Nós estamos no meio de uma multidão, várias pessoas estão te tocando. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. De mim saiu virtude, poder, e essa é a palavra. Ou seja, naquele momento em que essa mulher tocou em Jesus, ali houve um fluxo, ali houve uma liberação de um poder sobrenatural que impactou aquela mulher fisicamente, mas esse poder sobrenatural que fez com que o sangue estancasse daquela hemorragia, aquele poder que transitou do corpo de Jesus, das suas vestes, transitou de uma maneira tão intensa que ele sentiu o poder saindo, ele sentiu essa virtude saindo. Então era algo perceptível. Esse poder que saiu de Jesus, ele tocou nessa mulher, e esse poder que agora alcança essa mulher, que as pessoas não viram esse poder, mas a mulher também sentiu esse poder. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar que ali havia um fluxo sobrenatural, mas sendo sobrenatural, Jesus estava sentindo saindo dele, e a mulher também estava sentindo, estava percebendo que esse poder estava tocando nela, e esse toque foi tão sobrenatural, foi tão magnífico, que a hemorragia que há 12 anos estava naquela mulher, levando embora a vida dela, essa hemorragia secou na mesma hora, estancou na mesma hora. Não foi algo que ainda iria acontecer na vida dela, algo aconteceu naquela mesma hora. E eu fiquei pensando esses dias: meu Deus, que fluxo é esse de poder? Nós precisamos entender a operação do fluxo desse poder, porque esse poder de Deus é um poder que cura, é um poder que restaura, é um poder que transforma, é um poder que salva, é um poder que abre caminhos, é um poder que concede graça, que Ele faz prosperar, que projeta a sua vida. É um poder amplo, que Ele não está restrito à cura, mas Ele cura, Ele faz coisas muito mais além do que só a cura. E nós precisamos entender, porque a verdade é que todos nós cremos no poder de Deus, nós cremos nas verdades acerca do poder de Deus. Nós até afirmamos algumas verdades, como Marcos 9:23, nós frequentemente confessamos o que disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Jesus agora está dizendo: olha, tudo é possível àquele que crê. Ele colocando agora a condição no homem: se você crê, tudo é possível. E em Lucas no capítulo 1, no versículo 37, aí agora a palavra diz assim, que para Deus nada é impossível. E nós podemos olhar para esses dois lados. De um lado a palavra diz que tudo é possível àquele que crê, e de outro lado a palavra diz que tudo, nada é impossível para Deus. Diga comigo: tudo é possível àquele que crê. Diga, e do outro lado, diga: nada é impossível para Deus.
Então nós temos de um lado a mulher com o fluxo de sangue, e do outro nós temos no outro lado Jesus ungido, como diz Atos 10:38, ele foi ungido com o poder do Espírito. Então nós temos de um lado uma mulher com uma necessidade, e do outro nós temos Jesus ungido com o poder para suprir as necessidades. Em Marcos nós temos de um lado ele dizendo, tudo é possível ao que crê, e em Lucas diz que nada é impossível para Deus. Então o que é que está faltando? Nós compreendemos o fluxo que liga essas coisas, o fluxo que liga, que relaciona esse poder. E eu tenho dito aqui na palavra da fé, eu tenho falado isso aqui constantemente, que Deus tem liberado para nós um fluxo de poder. Eu tenho dito isto. Deus outro dia me deu uma palavra específica para Marcelo e Alessandra, falando para eles que eles estavam entrando nesse fluxo de poder, e eu tenho crido nessa palavra. Uma visão tem me perseguido ultimamente, constantemente. Eu estou vendo direto, como se fosse canaletas, como corredores, canaletas como com águas passando, águas e águas escorrendo, correndo muito forte nessas canaletas. O Senhor fala comigo direto, essas canaletas representam esse fluxo de poder. Eu estou criando um fluxo de poder, eu estou abrindo um fluxo de poder, e é importante que o seu coração esteja conectado, que você receba, que você puxe e fala, eu acredito nessa liberação desse fluxo de poder. Eu acredito, eu estou vivendo isso, eu estou dentro disso, e as coisas elas começam a convergir para esse lugar. Há uma convergência. Deus, ele está levando tudo para esse lugar. As coisas acontecem em nossa vida sem aquele esforço mais, como nós tínhamos que empreender antes, com tanto esforço, e agora as coisas começam a brotar, começam a fluir em todas as áreas da vida. E eu quero que você seja inspirado por essa palavra nessa noite, que você seja desafiado a crer que há uma operação de um fluxo de poder liberado neste lugar. E se você então está em conexão, se você entende que esse é o tempo de Deus para você estar nesse lugar, você fala, eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio, eu quero ser parte desse mover, eu quero receber desse poder, eu quero salvação para minha casa, eu quero restauração para minha vida, eu quero viver em saúde. Mas a medicina diz tanta coisa, mas a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Eu vou mergulhar nesse rio, eu vou confiar, esse fluxo de poder vai me levar ao suprimento. Nós precisamos sair dessa zona da falta, da escassez, das limitações, do teu pouco, porque esse rio é um rio que também engloba a prosperidade para a nossa vida. E se você crê, se você recebe deste rio, as coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Sabe o que a palavra diz? Que as bênçãos do Senhor, elas seguirão os que creem. Em Marcos 16 diz, e esses sinais seguirão os que creem. Observe que é você trabalhando, que é você andando, que é você fazendo as coisas, e os sinais seguirão os que creem. Há uma liberação de graça nesse fluxo, há uma liberação de favor nesse fluxo. Eu estou vivendo isso na minha vida. Nesses dias de mudança de casa, que nós nos mudamos do apartamento para casa, tantas coisas aconteceram. Nós pensamos em algumas coisas, e antes desse pensamento se tornar até mesmo um projeto na nossa administração, Deus realizou. Nós desejamos algumas coisas e Deus realizou.
Nós pensamos algumas coisas e Deus realizou. Sexta-feira nós tivemos uma situação na casa, tivemos que tomar algumas decisões, íamos fazer algumas coisas financeiramente na casa, para o nosso conforto, e a gente resolveu, fez o orçamento, e eu fui para o quarto, estava um pouco cansado já desses dias, dessa mudança, trabalhando. Eu fui para o quarto, e eu apenas deitei no quarto, e eu digo para vocês que eu não verbalizei a oração, eu apenas disse bem assim, no meu coração, falo: Senhor, eu não quero comprar essas coisas com cartão. Nós temos cartão e crédito, mas eu não quero comprar essas coisas com cartão. Eu sei que você vai fazer algo. E adormeci, descansei, e à tarde eu saí com a pastora Sandra para resolver algumas coisas. E quando eu ia conversar com ela no carro sobre isso, dizer bem assim: filha, olha, nós vamos crer que para essa necessidade, para esse projeto na casa, nós vamos crer que Deus vai suprir, nós não vamos precisar fazer essa compra no cartão. Quando eu estava para ensaiar a conversa com ela, eu recebi um WhatsApp, e nesse WhatsApp que eu recebi a mensagem, uma pessoa, uma família, um casal dessa igreja estava nos abençoando com uma oferta muito exponencial. E eu olhei aquilo e falei: nossa, meu Deus, Sandra, que é isso? E eu comecei a ler a mensagem sem dizer quem era, para ela e para Felipe no carro. E depois eu relatei o valor que recebemos de presente. E eu disse para ela bem assim: esse valor é mais do que suficiente e ainda vai sobrar para a necessidade que a gente acabou de fazer o orçamento. A gente nem discutiu como era que a gente ia pagar, ou se ia dividir, ou como não ia fazer. Mas no meu quarto eu apenas coloquei diante do Senhor em meu pensamento, e esse fluxo de poder, de provisão nos atingiu. E prontamente separamos o dízimo, prontamente separamos uma oferta para os pregadores de quinta-feira, e seguimos. E no mesmo dia eu recebi uma mensagem, um e-mail da Honda, desse negócio que o governo lançou, das pessoas que tinham valores a receber do Banco Central. E eu falei para o meu contador, falei: veja aí se eu tenho alguma coisa. Eu acho que não tem não, porque eu nunca tive nada para receber, nada de nada. E o contador foi lá e consultou. Aí disse: você tem a receber, porque você tinha um consórcio. Meu consórcio? Eu nunca tive consórcio. Você teve um consórcio em 96. Em 96, 26 anos depois, você teve um consórcio em 96. E a Honda tem que lhe devolver o dinheiro desse consórcio. Falei: meu Deus, e como é que eu faço? Ele mostrou os caminhos. Aí quando foi na sexta-feira, o dinheiro na conta. 26 anos. 26 anos. Não é coincidência os tempos se alinhando. Não é coincidência o que estamos vivendo. Não é coincidência a palavra que o Senhor nos deu para 2022 ser o ano aonde nós entraríamos na totalidade das suas bênçãos. Não é coincidência o que Deus está realizando, o que Ele está apontando para nós como igreja. Não é coincidência Deus trazer você para esse lugar e plantar você nesse lugar. Não é coincidência você estar recebendo o convite e você está aqui, e muito menos coincidência você está aqui hoje. Hoje não é coincidência. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para nós. Deus tem uma liberação sobrenatural para a minha vida e para a sua vida. E pastor, então eu preciso entender como é que esse fluxo opera. Porque esse fluxo ele não opera de uma maneira mecânica, não é de uma coisa, mas também não é de uma forma como você faz a base do esforço natural. É algo sobrenatural.
é uma posição que você toma de autoridade e fé. Você anda sabendo quem você é em Deus. Você tem um comportamento, você tem uma atitude, você tem um padrão de vida, sabendo quem você é em Deus. A autoridade que você exerce não é uma autoridade que você exerce com medo de uma coisa ruim acontecer. Então Deus já nos deu a autoridade. A autoridade que Deus nos deu espiritualmente, nós temos o que Ele já nos deu. Agora exercitamos aquilo que nós conhecemos. E o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4,13. Paulo disse bem assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, no versículo 19, há de suprir todas as nossas necessidades. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo sabia a autoridade que ele tinha em Deus. Diga: eu tenho autoridade. Diga mais uma vez: eu tenho autoridade. Diga: eu preciso agir nessa esfera. Agir sem medo, agir sem nenhum receio, irmãos, porque se você anda em autoridade, você anda em coragem. Você sabe o que é um guarda da Polícia Rodoviária Federal? Está numa BR-101, vinha uma carreta de lá para cá, a que velocidade ninguém sabe, e ele simplesmente sai da guarita, vai para o meio da pista e faz o quê? E levanta a mão. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele está revestido com a autoridade do país. E nós precisamos ter essa mentalidade de nos colocarmos diante do caminho, e ainda que Satanás já se levantando, esbravejando, falando, espumando, rangindo os dentes como um falso leão, você pode se colocar no meio da sua casa, da adversidade, assim: eu sei que eu tenho autoridade, e na minha casa o diabo não vai bagunçar. Ele não vai destruir a minha vida, Ele não vai destruir os meus sonhos, Ele não vai destruir a minha saúde, Ele não vai destruir o meu casamento, Ele não vai me matar, porque eu tenho a vida de Deus operando em mim. Eu sei quem eu sou em Cristo, e pode se levantar, pode vir a tempestade, pode vir o vento, Ele pode levantar, pode chegar nos diagnósticos, o exame médico, pode vir a má notícia. A palavra diz que o justo, ele não teme as más notícias, porque os seus pés estão firmados na rocha. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, ele é como um carvalho de justiça, ele é como um plantio do Senhor. E nós precisamos, como igreja, nos levantarmos nessa posição. Não ficar de cabeça baixa, apenas se defendendo, apenas aceitando, apenas ouvindo, se deprimindo com as más notícias, se deprimindo com as coisas ruins e pensando que o seu futuro vai ser um futuro de destruição, de solidão. Não, 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 não. Há um fluxo de poder para você. Há um fluxo de suprimento para tudo que você precisa. Se você precisa de cura, o nome de Jesus engloba cura. Se é salvação, nenhuma salvação há se não for o nome de Jesus. E você pode falar: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio na verdade da Tua palavra, eu creio na verdade da Tua palavra. E quanto mais a pressão aumenta, quanto mais a adversidade aumenta, você não vai murmurar. Quanto mais a pressão vem, você vai entender: eu estou sendo esticado, a minha fé está sendo esticada. Sabe que quando a nossa fé ela é esticada, é para que novos parâmetros sejam estabelecidos. Ou você acha que os atletas, quando eles estabelecem como é que chama?
um recorde. Eles falam: tá bom, eu já atingi esse recorde e ninguém consegue mais. É isso que eles fazem? Quando eles atingem um recorde, à base de muito o quê? Sacrifício e muito esforço. Quando eles chegam nesse ponto, na cabeça do atleta é assim: agora eu sei que eu posso ir mais longe. Agora eu sei que eu posso ir mais longe. Então eu vou agora aumentar, vou tornar mais intenso ainda os meus exercícios. Eu vou intensificar mais ainda, eu vou fazer melhor ainda, eu vou estudar mais ainda, eu vou me conhecer mais ainda. Porque se eu cheguei até aqui, é porque eu posso ir mais longe. Mas muitas vezes, quando nós chegamos em um determinado limite na vida, a gente fala: sabe o quê? Jesus, eu não suporto mais. Deus, eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Eu não suporto. Tipo assim, já estou entregando os pontos, está difícil. E o Senhor querendo esticar a sua fé, para dizer bem assim: você vai chegar até aí debaixo do meu poder. Você vai conseguir chegar mais longe. Escuta o que eu vou dizer. As coisas na sua vida que estão sendo levadas ao extremo, não é porque Deus está provando a sua vida com essas dificuldades. Não é porque Ele está querendo levar você à exaustão e ao cansaço ou à fadiga. Mas é porque Ele quer que você conheça e você saiba que você pode ir mais longe. E que se não fosse assim, você não chegaria, você não iria, você não sairia. Às vezes nós estamos tão estagnados na zona de conforto que nós precisamos de um sulavanco, que nós precisamos de uma força maior para poder extrair algo maior que está dentro de nós. Nós precisamos, às vezes nós precisamos de uma pressão para poder a gente sair o que está dentro. Nós precisamos, às vezes, realmente de uma pressão maior para poder falar assim: meu Deus, eu posso ser esticado a mais. E quando você é mais esticado, você fala: eu sei que eu posso ir mais longe e Deus pode me levar mais longe. E depois, quando você chega nesse patamar, você olha para trás e fala: meu Deus, como Deus é fiel, como Deus é poderoso. Eu que estava pensando em parar, em desistir, agora eu estou aqui usufruindo disso que Deus tem para a minha vida, porque eu simplesmente decidi crer, dar um passo mais de fé. E a gente sempre diz aqui, amados, que a fé não é um tiro no escuro. Embora muitas vezes o que você tem é uma palavra de Deus, e quando você tem a palavra de Deus, você pode dar o passo na certeza que ao dar o passo Ele vai criar o chão para você. Quando você dá o passo, Ele vai pavimentar as coisas. Você muitas vezes você não está vendo, você não está sentindo, o vento não está soprando favoravelmente, mas você tem uma palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela vem rasgando assim: eu quero você nesse lugar, eu quero você nesse fluxo, eu quero você aqui posicionado assim. E quando você age mediante a palavra, sem medo, sem nenhuma timidez, você age em fé, você vai dando passo após passo, e cada passo que você dá, não é que o medo vai lhe consumir, mas cada passo que você dá, você fala: meu Deus, como é bom andar com Deus, como é bom confiar no Senhor. Deus está nos desafiando a viver patamares maiores. A unção dele está nesse lugar para curar. Agora. Se você está com alguma
enfermidade ou alguma doença, coloque-se em pé agora. Porque esse fluxo vai atingir você agora, liberando cura para você agora. Cura para você agora. Edinaldo, pega o teu filho que eu vou orar por ele agora. Pega o Levi. Há uma operação nesse fluxo dos dons de cura agora. Os dons de cura agora. Os dons de cura estão fluindo. Há uma liberação desse fluxo dos dons de cura em operação. Os dons de cura estão em operação nesse lugar. Deus está lhe tocando. O poder dele está tocando. O poder dele está tocando. O poder dele está fluindo, fluindo. E você vai sentir esse poder como aquela mulher com fluxo de sangue sentiu. Foi algo tangível. Sinta esse poder de Deus tocando você agora e lhe curando agora. Sinta como uma energia. Sinta como uma eletricidade envolvendo o seu ser agora. Agora, o seu corpo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura, 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 cura agora, agora. Em nome de Jesus, doenças, enfermidades saiam. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder neste nome. Há poder neste nome. Dínamos, poder de Deus agora sendo liberado. E cura se manifestando agora. Agora, em nome de Jesus, agora. Sinta esse poder, creia e sinta ao mesmo tempo. Sinta esse poder como uma eletricidade correndo, tocando o seu corpo agora. Em nome de Jesus, sua cura é agora. A sua cura é para hoje, é para hoje, é para hoje, é para agora. Receba a sua cura agora. Febre vai embora, enfermidade vai embora, virose vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, cistos desapareçam agora, desprendam do ovário agora, desprendam das trompas agora e saiam. Saiam agora, em nome de Jesus, saiam agora, cistos saiam agora, eu vejo cistos se desprendendo e saindo agora, em nome de Jesus, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura, aleluia, aleluia. 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 Quem aqui está com problema ligado ao coração? Levante a mão mais alto. Quem aqui tem alguma coisa ligada com o coração? Eu vejo como há algo no coração, como se estivesse lhe dificultando a respiração. E o Senhor está falando comigo que é a área cardíaca que Ele está tocando. Ele está curando o seu coração agora. Receba vida no seu coração agora. Todo o sistema vascular receba cura. Receba cura agora em nome de Jesus. Veias limpas. Faça novos exames e você vai constatar o que Deus fez. O que Deus fez. O que Deus fez no seu coração, na sua corrente sanguínea. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Já foi feito. Esse fluxo, quando você conhece quem Deus é, não por aquilo que as pessoas dizem. Quando você conhece quem Deus é pelas suas próprias experiências. Porque Jó disse no capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço o Senhor porque eu tenho intimidade com Ele. Agora eu conheço o Senhor porque eu tenho um relacionamento com Ele. Deus falou comigo. Eu ouvi a sua voz. Eu não ouvi a sua voz através de outros. Eu ouvi a sua própria voz. Eu ouvi os seus argumentos. Eu conheci o seu caráter. Porque antes eu o conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Então Jó
após passar um longo tempo sofrendo, o diabo assolando a sua vida, levando tudo o que ele tinha, atingindo ele não só na parte externa do seu patrimônio, também na sua casa. Os seus filhos morreram, a sua família foi completamente desestabilizada, a sua saúde foi atingida. Jó estava na maior crise que um ser humano pode passar, porque você perder os filhos não é fácil, você perder os bens, perder tudo, ficar no zero, cheio de doença e de enfermidades. Jó estava nesse cenário totalmente arrasado, e ele conhecia Deus, mas ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando Jó passou a conhecer a Deus, da sua própria experiência, relacionamento, Jó chega no meio desse cenário, e não foi após tudo melhorar, ficar tudo bonito. Jó se levanta ainda com o seu corpo fragilizado, enfermo e doente. Jó se levanta sem filhos, sem o patrimônio, sem absolutamente nada, e ele diz bem assim: eu agora conheço o Senhor, e eu bem sei que os seus planos não podem ser frustrados, nem os seus propósitos podem ser impedidos. Jó falou: eu sei, vai acontecer algo na minha vida, eu sei que vai acontecer algo. Então Jó já sabia de antemão que Deus tinha um plano maravilhoso com ele, porque ele falou acerca de um plano que ele não tinha dito antes, mas agora ele entendia que Deus tinha um plano. E nós, como é que nós agimos ou reagimos diante de uma crise, diante de uma má notícia, diante de uma perda? Às vezes nós reagimos pensando: não vai dar mais certo, não vou mais conseguir, esse cenário não vai mudar mais, minha vida não vai ser mais a mesma, eu não vou ter mais nunca isso. Não. Você se levanta no meio do deserto, no meio da crise, e diz: os planos de Deus na minha vida, eles vão se cumprir um a um, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, porque Deus, Ele está aliançado com a sua palavra. Ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir com a minha palavra, e a minha palavra não sai da minha boca, ela não volta vazia. Aquilo que sai da minha boca vai cumprir o propósito pelo qual eu inspirei você a crer. Então você fala: Senhor, eu creio, mesmo no cenário difícil, eu creio que Tu és um Deus que realiza milagres. Diga comigo: eu quero viver milagres. Diga: eu vou viver os melhores anos da minha vida. Eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Deus quer que você viva tudo que Ele tem para você. Quando Jó começou a perder tudo de abaixo, ele pensou que Deus estava abandonando ele. Mas ele pensou que Deus estivesse abandonando porque ele conhecia Deus de uma maneira distorcida. E Deus não é um Deus que coloca doença. Deus não mata marido, Deus não mata mulher, Deus não mata filho, Deus não tira o que você tem. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus, Ele é perfeito. Hebreus 13 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Deus, Ele não muda, Deus, Ele não mata, Deus não coloca no leito, Deus não coloca no castigo. Pelo contrário, em Isaías 53 diz que Jesus já sofreu o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. E quando Jó vai ladeira abaixo, esses pensamentos estavam lhe atormentando, porque ele conhecia Deus assim. Quantos de nós não ouvimos falar que Deus é assim?
que Deus mata, que Deus tira. Morre uma criança, o que as pessoas dizem, porque Deus queria uma florzinha no céu. Irmão, se Deus quiser flor, Ele faz flores, Ele faz um jardim, Ele não leva uma criança. Não é assim? É assim. Mas disse Jesus que o ladrão, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de maneira plena. Então Jó entendeu que Deus não trabalhava como ele ouviu dizer que Deus trabalhava. E agora, quando ele fala isso no meio da crise, Deus então começa a trabalhar na vida de Jó. E como foi os anos da vida de Jó? Jó viveu muito mais. Jó teve muito mais. Jó teve mais patrimônio do que ele tinha antes. Os seus filhos eram mais belos do que antes, e olhe que antes não tinha filhos ou filhas bonitas como os filhos de Jó, mas agora eles vieram com uma forma mais caprichada, vieram muitos lindos. As riquezas que Jó perdeu foram incomparáveis ao que Deus restituiu para ele. E a palavra diz que Jó viveu muitos anos ainda depois. Ele chegou até ver a 4ª geração dos seus filhos, ou seja, ele foi não somente pai, avô, bisavô, mas ele foi tataravô. Ele chegou a ver os seus tataranetos. Imagine os tataranetos conhecendo a riqueza e tudo que Jó experimentou, e principalmente o legado de um homem que conheceu a Deus e por conhecer a Deus teve toda a sua vida reconstruída. Eu quero que você creia nisso, que Deus ele é poderoso para reconstruir vidas. Não importa o que você já perdeu, o que foi tirado, arrancado de você, Deus ele é poderoso para estabelecer você e restituir para você. Restituir muito mais para você. Mas às vezes nós nos pegamos se lamentando muito mais pelo que perdeu do que louvando a Deus em fé por aquilo que Ele vai fazer. Mas quando você tem um coração cheio de fé, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13: criei, por isso falei. E com o mesmo espírito de fé nós cremos, também nós falamos. Nós começamos a profetizar e a declarar. Diga: eu vou viver restituições na minha vida. E eu estou sendo inspirado a orar por você agora, por restituição em sua vida. Você que teve perdas consideráveis em sua vida, coloque-se de pé agora, que eu vou liberar este rio de restituição lhe atingindo nessa noite. Esse rio de restituição vai atingir você nessa noite. Você perdeu coisas lhe foram tiradas. E o diabo sempre traz à lembrança essas coisas de você.